Notícias do dia, ano 8, número 2602. Dia 4 de janeiro de 2024, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia da Abriografia. Dia do Hemofílico. Dia Mundial do Braille. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 25 graus, máxima de 31 graus, Salvador, Bahia. Valor do dólar comercial, em baixa, R$4,91. Valor do euro, em baixa, R$5,36. Índice Bovespa, em alta, 1,06%, 132.833 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 4,46%, R$212.094,27. IPCA, em alta, 0,28%, novembro de 2023. Taxa Selic, em alta, 11,75%, 13 de dezembro de 2023. Valor do ouro, R$324,34. Notícias nacionais. Oposição pede urgência para projeto contra a vacinação obrigatória da Covid em crianças. O projeto de decreto legislativo 487/2023 é de autoria do deputado Paulo Bilinski e foi apresentado no mês passado. O regime de urgência dispensa algumas formalidades regimentais, como a necessidade de análise da matéria em comissões. PT ingressa com ação no STF pedindo que Corte derrube lei do marco temporal. A regra, aprovada pelo Congresso, determina que novas reservas só poderão ser demarcadas em áreas que já eram ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição Federal. Em 5 de outubro de 1988, o ministro Gilmar Mendes foi sorteado como relator do processo. Polícia Federal deflagra Operação Arpia II para combater abuso sexual infantil na Paraíba. O alvo da operação já havia sido preso pelo mesmo crime. Campanha Janeiro Branco alerta para a saúde mental e emocional. Programa visa prevenir doenças decorrentes do estresse. Inclui ainda transtornos de humor, bipolaridade e esquizofrenia, que podem incapacitar para o trabalho. Uso de energia nuclear para tratar sangue tem norma atualizada. Irradiação de sangue e hemocomponentes é procedimento feito após a doação para transfusão. Um equipamento submete o sangue à radiação ionizante de diferentes fontes, inclusive o césio-137. São Paulo tem 2 registros de infecção por malária. Segundo o comunicado, contaminados participaram de uma operação de resgate na Serra do Mar, entre Biritiba-Mirim e Bertioga, local de mata e cachoeiras. Em Mato Grosso do Sul, o município de Dourados inicia vacinação em massa contra a dengue. Campanha deve atingir 150 mil pessoas entre 4 a 59 anos. A ação inédita é uma parceria entre a Secretaria de Saúde e o laboratório japonês Takeda, que desenvolveu a vacina Dengue. Buscas ao helicóptero desaparecido no litoral de São Paulo continuam. A aeronave saiu do campo de Marte no último domingo, por volta de 13h15, com destino a Ilhabela, com um piloto e 3 passageiros. Meteorologia alerta para chuvas intensas em Brasília e em 12 estados. Além do Distrito Federal, a alerta abrange parte de Goiás, Mato Grosso, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Pará, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, aviso pode se estender pelos próximos dias. Córrego transborda e invade casas em vila a 15 quilômetros da esplanada. Fortes chuvas atingem o Distrito Federal desde terça-feira, causando transtornos para os moradores. Córrego Riacho Fundo subiu mais de 2 metros acima do nível normal. Gasolina ficou 12,5% mais cara no Brasil em 2023. O preço médio do litro da gasolina comum aumentou 12,5% nos postos do país. Já o diesel e o etanol tiveram quedas de 6,24% e 11,6%, respectivamente. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na última semana de 2022, o preço médio da gasolina comum era de R$ 4,96 e encerrou 2023 em R$ 5,58. Prova de concurso da Petrobras será aplicada em 35 cidades. Inicialmente, seriam 19 municípios. Edital prevê 916 vagas para nível técnico, com remuneração mínima de R$ 5.878,82. Provas serão no dia 24 de março.
ciência e tecnologia. SpaceX lança primeiros satélites de sinal de telefonia para celulares. O envio ao espaço é uma parceria com a operadora norte-americana T-Mobile, que anunciou o sucesso da missão nesta quarta-feira. Esportes. Santos acerta a venda do atacante Marcos Leonardo para o Benfica por quase 100 milhões de reais. Negócio foi fechado por 18 milhões de euros. Djokovic sente dores e vê cair invencibilidade de 43 jogos na Austrália. Número 1 do mundo tem incômodo no punho direito e sofre primeira derrota desde 2018 em solo australiano. Notícias internacionais. Rússia bombardeia acidentalmente vila no próprio território. Embora os danos tenham sido limitados, foram embaraçosos para os militares russos e ocorreram em um momento de alerta máximo nas regiões do sul, perto da fronteira com a Ucrânia. Estados que apoiam a Ucrânia devem criar fórmula da paz, diz Zelensky. Na habitual mensagem noturna em vídeo, chefe de Estado ucraniano lembrou que nos últimos 5 dias a Rússia lançou quase 300 mísseis e mais de 200 drones contra o território. Israel acusa terroristas do Hamas de usar crianças para carregar armas e avaliar zonas de combate. Estado judeu alega que a organização doutrina e faz treinamentos militares com menores de idade na faixa de Gaza. Assassinato de líder do Hamas aumenta risco de guerra chegar ao Líbano. Aliado do Hamas, o grupo armado Hezbollah, do Líbano, tem trocado tiros quase diários com Israel na fronteira sul do país desde o início do conflito no Oriente Médio, em outubro. Egito deixa a mediação entre Israel e Hamas depois da morte de vice-líder do grupo terrorista. Cairo fez comunicado oficial a Tel Aviv, de acordo com fontes egípcias. Atentado em cemitério no Irã deixa 73 mortos e centenas de feridos. Foram 2 explosões na cidade de Kerman, onde estava sendo realizada uma cerimônia para marcar a morte, em 2020, do principal comandante do país, Qassem Soleimani. Presidente do Irã promete vingança por atentado que matou mais de 100. Várias horas após o atentado, a responsabilidade pelo ataque ainda não tinha sido reivindicada. Explosões ocorreram durante homenagem a líder iraniano morto em 2020. Empresas voltam a suspender operações no Mar Vermelho após ataque a navio. Maersk e Hapag-Lloyd estão redirecionando embarcações para o Cabo da Boa Esperança, o que aumenta os custos dos fretes. Sobe para 73 o número de mortos após terremoto no oeste do Japão. Equipes de resgate correm contra o tempo enquanto diminuem as chances de encontrar vítimas com vida sob os escombros. Líder da oposição da Coreia do Sul está na UTI após ataque com faca. Ato de terror contra Lee Jae-myung foi um desafio contra a democracia, disse o líder do Partido Democrático, Hong Ik-pyo, em reunião do Conselho de Liderança do partido. Técnicos da ONU alertam contra a primeira execução nos Estados Unidos com gás nitrogênio. Kenneth Smith, condenado por morte por encomenda, tem execução marcada para 25 de janeiro, usando o método que visa privá-lo de oxigênio por meio de máscara facial ligada a cilindro de nitrogênio. Justiça argentina suspende provisoriamente a reforma trabalhista de Milei. Entidade sindical e governador haviam apresentado ações contra o decreto, que estava em vigor desde 29 de dezembro. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1791, é publicada a primeira edição do The Observer, o primeiro jornal dominical do mundo. Em 1810, decreto do príncipe regente João Maria de Bragança cria, no Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, atualmente chamada de Academia Militar das Agulhas Negras. Em 1881, é publicada a primeira edição do Los Angeles Times. Em 1888, o inventor norte-americano George Eastman registra a câmera Kodak. Em 1918, o presidente norte-americano Woodrow Wilson embarca para as negociações de paz da Primeira Guerra Mundial em Versalhes, na França, tornando-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a viajar para a Europa enquanto estava no cargo. Em 1956, o $1 Million Quartet se reúne no Sun Studio pela primeira e última vez. Em 1991, a Pan American World Airways cessa suas operações após 64 anos. Em 2005, dezenas de milhares de pessoas em Hong Kong protestam pela democracia e pedem ao governo que permita o sufrágio universal e igualitário. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas.
Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.